No primeiro tópico eu vou me ater mais ao ensino, e no segundo e no terceiro aí eu vou então pregar mais, digamos assim. É importante que vocês entendam bem esse tema da palavra de hoje, tendo em vista que é um tema com muitas, digamos assim, com muitas vertentes diferentes, né? E é bom você entender, assim como nós ensinamos sobre cura, e você não só entender o assunto, mas saber até um pouco sobre qual é a visão da palavra da fé sobre esse assunto. Hoje nós queremos também concentrar a ministração da palavra sobre compreendendo a batalha espiritual. Ok? Temos o tema aí? Compreendendo a batalha espiritual. Repitam todos comigo. Compreendendo a batalha espiritual. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu esse termo batalha espiritual. Sim? Sim? Quem nunca ouviu, levante a mão. Quem nunca ouviu esse termo batalha espiritual? Então, a maioria absoluta aqui já ouviu esse assunto, esse termo batalha espiritual. Mas só que nós queremos hoje, como eu falei, trazer um ensino da palavra para você entender bem do que se trata essa questão da batalha espiritual. Então, vamos para Efésios capítulo 6, versículo 12. E nós vamos entender um pouco sobre esse assunto. Vamos começar a partir do versículo 10, mas vamos concentrar no 12. Ele diz bem assim, Efésios 6, 10, em diante. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam fazer o que, amados? Permanecer firmes contra o que? As estratégias de quem? Do diabo. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra o que, amados? Governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, é esse o ponto de partida para toda a doutrina que se fala sobre batalha espiritual. Agora, existem várias vertentes, vários ensinos sobre batalha espiritual. E nós vamos, então, durante a ministração, ir falando para vocês sobre o que é, de fato, como nós enxergamos, biblicamente, a batalha espiritual. Porque a falta de conhecimento sobre esse assunto tem feito com que muitas pessoas façam aquilo que a palavra de Deus não orienta que elas a façam. Elas fazem, digamos assim, guerras espirituais, fazem batalhas que a palavra de Deus não orienta que elas façam. E deixam de fazer aquilo que a palavra de Deus orienta que elas façam no que diz respeito à batalha espiritual. E por que as pessoas agem assim? Fazendo o que a palavra não orienta a fazer e deixando de fazer o que a palavra orienta que elas façam. Por que agem assim? Porque não têm uma boa compreensão sobre o assunto de batalha espiritual. Muitas pessoas são influenciadas por aquilo que elas ouvem de outros, mas não procuram conhecer o que a Bíblia diz. Os irmãos estão entendendo? Então diga comigo, diga, nós precisamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Amém? Então nós vamos ensinar sobre esse assunto para você ter uma clareza. Porque existem pessoas que, em nome da batalha espiritual, digamos assim, as pessoas vão guerrear com os demônios nos montes. Vão para os montes, fazer vigílias, para guerrearem em batalha contra quê? Contra os demônios. Aí você fala assim, pastor, mas é errado o cristão ir orar no monte? Não.
Aí é quando eu digo, aí eles fazem o que a palavra não orienta que faça e deixam de fazer o que a palavra orienta que faça. Então as pessoas vão para o monte e passam a noite todinha só falando com demônios. Só repreendendo Exu Caveira, repreendendo Maria Padilha. Se você não sabe quais são esses nomes, são nomes de entidades que essas pessoas dão para esses demônios. Então, para cada demônio de violência, tem tranca-rua, para aquele que bebe é o Zé Pilinga, para a mulher errada, né, mundana, é Maria Padilha, não é? E aí vai dando nome, para cada um tem um nome, e as pessoas então passam a noite todinha guerreando contra esses demônios, e elas então se veem como se estivessem com espadas, e ficam no monte fazendo gestos, como se estivesse de fato guerreando com o diabo, não é? Marchando no monte, guerreando, então pisando na cabeça dele, fazendo coisas, como se estivesse guerreando com o diabo. Aí, estão fazendo algo que a palavra não orienta que faça. Por que não? Porque nós não temos nenhum relato bíblico de pessoas agindo assim. E o que Deus planejou para que nós pudéssemos ser e fazer, está tudo aqui, irmãos, na palavra dele. Agora, Jesus, por diversas vezes, esteve no monte? Sim ou não? Sim. Paulo, por diversas vezes, esteve em vigílias orando? Sim. Mas não guerreando dessa forma. Se assim fosse, estaria escrito. Mas não está escrito. Então, nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Agora, quer dizer com isso, então, pastor, que os demônios não agem nessa terra? Agem ou não agem? Agem, porque também tem pessoas que dizem que não, Jesus já venceu o diabo e o diabo não tem poder nenhum sobre a terra, essa terra está debaixo do governo de Deus. Também não. Se esta terra estivesse debaixo do governo de Deus, esta terra, então Deus estaria bem confuso, porque essa terra está uma bagunça. Ou não está, irmãos? Está ou não está? A natureza está uma bagunça ou não está? As pessoas, os governos, os reinos estão em confusão ou não? As pessoas, as famílias estão sim ou não? Está cada vez ficando pior, sim ou não? Então Deus não está no controle, porque se Deus tivesse, estaria tudo organizado. Amém? Então quem é que está então reinando nessa terra? É quem? É o diabo. Você tem medo de falar o diabo, irmãos? Não tenha medo não. Tem crente que tem medo de falar o diabo, tem crente que tem medo de ler Apocalipse, tem crente que tem superstição, tem medo de passar debaixo de uma escada, tem crente que não sai de casa na sexta-feira 13, com medo de acontecer alguma coisa, e nesses dias aí que foi anunciado do cavalo amarelo, pronto, nem saia de casa. Ficou o dia todinho trancado por causa do cavaleiro, cavalo da morte, a morte, a morte, ficou tinindo, os motoqueiros nem sequer saíram de moto nesse dia. O motoqueiro já anda numa linha muito vulnerável, né? Ainda mais nesse dia, não de jeito nenhum, hoje é que eu não saio mesmo, né? Então assim, tem muita gente que vai para extremos, mas tanto Jesus quanto os apóstolos que estavam orando, e Jesus confrontou o diabo no monte, mas não confrontou como as pessoas hoje confrontam. Como foi que ele confrontou? O diabo tentando, e Jesus passando a espada nele, era isso que ele fazia? Ele dizia o quê? Está escrito, fazendo uso da autoridade das Escrituras. E aí muitas pessoas vão guerrear no monte, figuradamente, contra o demônio, mas não conhecem nada sobre as Escrituras. Então elas fazem aquilo que a palavra não faz, o que a palavra orienta, e deixa de fazer o que a palavra de Deus orienta. Então é confusão na certa. Então o diabo, ele está agindo sim nesse mundo. E não só nesse mundo visível, mas ele também age no mundo invisível. Aí é por isso que nós precisamos entender, para saber então o que é a batalha espiritual, como é então que nós, digamos assim, entre aspas, lutamos contra os demônios, já que eles agem
na esfera, nesse mundo natural, naquilo que a gente vê e também no mundo espiritual. Então, esse primeiro tópico que eu vou falar agora, ele vai ser um pouco, digamos assim, um pouco técnico, o ensino. Mas o segundo e o terceiro, a gente vai então falar com mais, digamos assim, com mais pregando do que propriamente ensinando. Então, veja comigo que você precisa entender que Satanás, ele tem o poder sobre este mundo. Agora, isso significa dizer que ele tem poder sobre os cristãos que são lavados e remidos no sangue de Jesus? Sim ou não? Não. Por que não? Porque nós estamos no mundo, mas não estamos debaixo do sistema dele. Amém? Nesse mundo que a gente vê, no paralelo a um mundo que é espiritual. E aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, e aquelas que estão o quê? Vivos espiritualmente, que somos nós. Amém? Porque a palavra diz que quando aceitamos Jesus, Ele nos deu o quê? Vida. Então, hoje nós temos vida espiritual. Amém? Mas esse mundo está debaixo da autoridade dele. Por quê? Porque o mundo está debaixo do governo do diabo. Por quê, irmãos? Porque ele foi o quê? Entregue. E quem foi que entregou a autoridade deste mundo para o diabo? Foi Deus? Foi quem? Adão. O bendito do Adão. Vamos ver Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas 4, 6. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Quem está com sono, fala amém. Acorda aí então, tá? Não durma não. Lucas 4, 6. Eu quero me restringir só ao 6, porque é a chave desse diálogo entre o diabo, e aqui era o próprio Satanás e quem? E Jesus. Então, no versículo 6, Lucas 4, 6, ele diz bem assim para Jesus: eu lhe darei a glória destes reinos, ou outras versões dizem autoridade. Quem tem essa versão? Que fala autoridade, a maioria, não é? A minha, porque é a NVT. Ele diz bem assim: eu lhe darei toda a autoridade deste mundo, por quê? Porque a mim o quê? Me foi entregue. Então, o diabo estava tentando Jesus para dizer que se Jesus adorasse ele, ele ia devolver para Jesus a autoridade que Adão entregou para ele. E Jesus, então, não aceitou, lógico, essa conduta, essa proposta do diabo. Mas aqui mostra que o diabo tinha o controle absoluto de autoridade sobre esta terra, até esse momento, ok? No decorrer, vocês vão entender mais. Então, esse domínio do diabo, ele se estende desde a terra até as regiões chamadas as regiões celestiais. Essas regiões celestiais também são chamadas de lugares altos. E esses lugares altos é justamente aonde e a partir de lá que Satanás governa com os seus demônios. Então, digamos assim, Deus habita onde, queridos? No céu. Sim, Deus habita nos céus. E aonde é o local de atuação do diabo? Com os seus demônios, eles agem aonde então? Nesses lugares chamados nas regiões celestiais. É visível ao olho natural isso? Não, não é. Você só pode ver se Deus lhe der uma visão ou através de o discernimento de espíritos. Que aí você pode ter uma capacidade sobrenatural para ver nesse mundo espiritual e você então vê demônios agindo, ou ter uma visão
desses demônios agindo. Mas com o olho natural você não vê. Você pode ver o diabo, digamos assim, possuindo uma pessoa e uma pessoa, digamos, possessa. Quem já viu uma pessoa possessa, no estado de possessão, não é? Ou seja, o diabo está possuindo, mas você não viu o demônio, você viu as ações dele se manifestando através daquela pessoa, não é assim? É assim, eu já tive uma visão, eu já vi um demônio, e é horrível, mas quando eu vi, eu era muito novo na fé, eu não conhecia nada de autoridade, eu estava dormindo na casa de uma senhora, e enquanto eu dormia na casa dela à noite, lá estava eu dormindo no quarto, e de repente, irmãos, eu virei do lado da cama, eu era solteiro, quando eu virei do lado da cama, lá estava um demônio. E o que eu fiz na hora? Eu me encobri todo, ligeiro. Eu olhei e falei, vixe, meu pai Deus. E fiquei lá embaixo, meu Deus, sai daqui, Deus, tira esse negócio daqui. E o medo de querer olhar de volta agora? Coragem, zero. E fiquei lá, que ele sai daqui, que ele saia. Só sei que, eu não sei o que aconteceu, isso aqui eu dormi e não procurei mais saber se ele estava lá. Porque eu não conhecia a autoridade da palavra de Deus. Mas eu vi, ali foi um discernimento que Deus me deu naquela situação. Depois disso não vi mais e nem quero ver. E nem procuro. Mas tem pessoas que são chamadas caças-demônios. Eles vivem procurando o quê? Demônios. Os mais antigos, lembram muito bem, como Eliane e outros, da época, não é? Daquele filme Caça-Fantasma, não era? Que eles justamente disseram os caças-fantasmas. E teve uma época na igreja evangélica que tinha essa coisa bem frenética, dos caça-demônios. De pessoas que viam demônios o quê? Em tudo. A pessoa comprava uma roupa e dizia, tem demônio. Comprava uma camisa, essa camisa tem demônio. Comprava um brinquedo, tem demônio. Uma comida, tem demônio. Mas a pessoa não quer dizer então que não pode haver roupas, ou brinquedos, ou objetos, ou alimentos consagrados a demônios? Sim. Mas tudo é consagrado? Não. E existem coisas que são consagradas aos demônios que são de fato explícitas. Beleza. Você consegue ver a olho nu, não precisa ter revelação. Agora, existem outras coisas que só mediante o quê? Revelação. Eu estava uma vez evangelizando lá em Alagoas, em uma comunidade indígena, aliás, de pescadores, não indígenas, de pescadores, lá em Alagoas, e enquanto eu evangelizava, eu me deparei numa casa de uma senhora que ela sofria de asma há muito tempo. Dona Lourdes, não esqueço o nome dessa mulher nunca, sofria de asmas. E nós então fomos orar por essa senhora. E enquanto a gente estava orando, o Senhor me fez olhar para um quadro na parede. E quando eu olhei para esse quadro na parede, me veio uma impressão ruim. Veio aquela coisa assim. Era uma imagem abstrata, não dá para você saber o que era exatamente, de alto relevo. E eu então perguntei para ela, falei assim, senhora, eu tive uma impressão ruim com esse quarto, com esse quadro. E como esse quadro chegou em sua casa? Ela parou assim e disse, eita meu Deus, e eu passei a ficar doente exatamente quando esse quadro chegou na minha casa. E esse quadro chegou como aqui? Eu ganhei de uma índia. A mulher me deu esse quadro. E eu falei, nós podemos então abrir esse quadro? Ela falou, pode. E nós pegamos uma faca e começamos a mexer nessa massa de alto relevo, que era uma figura abstrata. E quando começamos a cavar, a mexer nessa massa do quadro, sabe o que tinha? Cabelos. Era uma coisa feita com cabelo. E coberto com essa massa e pintado por cima. E nós então falamos, olha, isso aqui está mostrando que é uma obra do maligno. Você vai fazer o quê? Não, pode queimar, não quero isso na minha vida não. Queimou, oramos, essa mulher nunca mais teve asma na vida dela. Ou seja, o diabo, de alguma forma, mantinha aquela mulher enferma através de um objeto consagrado. Agora, isso quer dizer que me faz entrar em toda a casa, em todo lugar, já ficar já? Não.
Uma vez uma médica me pediu: pastor, você pode ir na minha casa orar, porque a minha filha não consegue dormir no quarto dela. Eu falei: posso. Você pode orar? Eu falei: posso. E eu cheguei na casa dela e eu orei. Repreendi o quarto, abençoei o quarto da menina, tal, abençoei. Aí ela: e aí, você sentiu o quê? Eu falei: nada. E Deus mostrou o quê? Eu falei: não mostrou nada, eu já repreendi. Se tinha alguma coisa, já saiu. Não, mas olhe para esse bichinho de pelúcia aqui. Aí eu olhei: o que o senhor está vendo? Eu falei: nada. Não, tem um demônio nele, pastor. Olhe para os olhos dele, pastor. Eu não vejo nada. Pastor, ore aí. Aí eu orei. E agora? Eu falei: não vejo nada. Não, pastor, tem. Eu falei: meu Deus, será que eu não estou espiritual assim? Será que eu estou em pecado? Aí já comecei a me condenar, porque ela queria que eu encontrasse um demônio ali. E o discernimento de espírito não é algo que nós temos como se fosse um radar, que você entra em um ambiente e ele fica então acionado. Onde tiver um demônio vai mostrar, onde tiver ele mostra. Se manifeste agora, eu quero ver. É em roupa, é em quadro? Não, não é assim. Então, esse mundo espiritual existe, com objetos, com coisas. Sim, tem bonecos que são consagrados, sim. Tem bonecos que têm ação maligna, sim. Eu me lembro agora que uma vez, os meus filhos pequenos, quando morávamos em Natal, eles compraram um brinquedo, e depois que eles compraram esse brinquedo, mas eles brigavam muito. Passaram a brigar assim de uma maneira muito estranha, Felipe e Henrique. E quando a gente voltava um dia da escola, com eles no carro, Felipe estava com o boneco. E Felipe, bem pequeno em Natal nessa época, dizendo assim para ele: Felipe, olha, nós estávamos orando, e esse boneco, ele gostava muito, esse boneco aí, rapaz, ele não é de Deus, não. E você vai ter que desfazer dele. Porque esse boneco, aí relatamos: olha, observe, desde quando foi comprado, vocês estão brigando muito, o comportamento de vocês é assim, assim, assim. Você pode jogar fora, filho? Aí ele ficou assim meio desanimadinho. Demorou alguns instantes, daqui a pouco a gente começou a ver as pernas do boneco voando pela janela do carro. Aí jogou uma perna por um, daqui a pouco jogou a cabeça do boneco, jogou outra coisa do boneco. Aí eu falei: o que aconteceu, Felipe? Ele disse bem assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. E ele disse bem assim: você me ama? E eu falei: ama. Ele disse: se você me ama, joga o boneco fora. Felipe não tinha nessa época nem talvez 4 anos. E ele jogou em lugares distantes assim, para outra criança não montar. Então ele foi até esperto, já desde essa época já. Então, mas não quer dizer que todo boneco agora tem demônio, que é porque esse boneco é assim. Mas existem bonecos, existem brinquedos, existem jogos, existem filmes, existem muitas e muitas coisas nesse mundo, roupas, quadros, moldura, músicas e tantas coisas que tem tudo um fundo espiritual maligno que é preciso discernir e repreender. Aí é quando eu digo que as pessoas, por não compreender a batalha espiritual, elas fazem aquilo que a palavra não orienta que elas façam e deixam de fazer aquilo que a palavra orienta que elas façam. Os irmãos estão entendendo? Agora, existem coisas que, se tratando de, como eu falei, de objetos, de jogos e tudo mais, existem muitas coisas que também os pais têm que ter, assim, o bom senso. Que talvez você não precisa ter nem o discernimento. Se você está vendo que através de um jogo ou tal coisa, aquilo está exercendo influência a tal ponto de mudar o comportamento do seu filho, você já tem que ver que aquilo não é de Deus, é óbvio. E você não tem que fazer um jejum agora para saber se é de Deus ou não. Aquilo está trazendo influência ruim, está mudando o comportamento, está levando o comportamento para um padrão errado de confusão. Se é uma garota de sensualidade ou qualquer uma outra coisa nesse nível, você está vendo que está indo de acordo, distante da palavra, tem a mão de Satanás. Mas ele age de uma maneira, digamos assim, secreta. Os irmãos estão entendendo? Diga comigo: eu vou prestar atenção.
Amém? Mas não comece a mandar para mim, nem hoje nem amanhã, imagens de brinquedo, de quadro, de... Pastor, olha aí, não, você mesmo vai orar, amém? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que eles agem através desse lugar. Mas a Bíblia, quando fala aqui sobre os demônios, em Efésios capítulo 6, versículo 12, é colocado aqui sobre 4 classes de demônios. Tá bem? Eu teria que fazer uma série de ministrações que eu fiz de cura para poder cobrir todo o assunto. E eu não pretendo fazer a priori uma série de ministrações. Mas o que são demônios? O que são demônios, irmãos? Demônios são anjos caídos. Deus não criou demônios. Deus criou o quê? Anjos. Mas os anjos, quando se rebelaram junto com Lúcifer, eles então deixaram de ser anjo de luz para ser o quê? Um demônio, um anjo de trevas. Então, existem demônios, todos são demônios, mas eles são organizados por classes e categorias. Então, o diabo, ele estabeleceu, assim como ele viu no céu, o céu organizado, e eu ainda vou pregar aqui sobre anjos, assim como ele viu o céu organizado, com hierarquia no governo de Deus, ele também criou o seu reino e estabeleceu o quê? Hierarquias. Então, quando você olha aqui Efésios capítulo 6, vamos ler novamente o versículo 12, ele diz bem assim, Efésios 6, 12, mais uma vez. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Ok. Eu sei que depois Daniel vai ter alguma pergunta para fazer. Efésios 6,12 diz bem assim: pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra os grandes poderes neste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Outras traduções falam, como eu vou dizer aqui, como está no meu esboço, ok? Então, a primeira categoria de demônios é chamada de hostes espirituais da maldade. Essa hoste espiritual da maldade, essa classe, ela atua somente nas regiões celestiais. Hostes da maldade, não atua na terra, só atua nas regiões celestiais. Mas qual é a base bíblica para isso, pastor? Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Eu não vou abrir agora, porque nós temos muitas outras citações a fazer. Então, em Daniel, capítulo 10, 12 e 13, vocês lembram que Daniel estava orando, certo? E Daniel estava orando já há 21 dias, buscando em Deus a interpretação, o discernimento do sonho que ele havia tido. Daniel estava orando, buscando em Deus resposta. Até que, no 21º dia, chega para ele um ser espiritual e fala com Daniel, dizendo assim: olha Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus enviou o seu mensageiro com a resposta. No entanto, o príncipe da Pérsia se opôs, e ali houve uma guerra. E ele então começa a relatar como essa guerra se deu. E esse ser então, ele sai desse ambiente, dessa região celestial, para ir dar o comunicado para Daniel, mas mesmo assim ainda a batalha continuou. Então, na região celestial, estava havendo uma batalha. Daniel estava batalhando? Não. Daniel nem sabia. Os irmãos estão entendendo? Mas tem pessoas que dizem: não, mas você tem que batalhar, porque Daniel passou 21 dias, Daniel não sabia de nada. Então, há batalhas espirituais que nós nem sabemos, irmãos, mas elas estão acontecendo nessas regiões aqui, celestiais. Você não está vendo, mas há toda uma batalha. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Agora, às vezes,
enquanto estamos orando, o Senhor pode nos inspirar nesta oração e nos levar a uma dimensão aonde você vai perceber que existe alguma coisa que está travada na sua vida, e isso que está travado é porque por trás tem uma ação que maligna, um demônio está retendo de alguma forma aquilo, e quando o Espírito Santo traz a inspiração e você repreende aquilo que ele mostra, você já vê o resultado bem mais rápido. Sim ou não? Alguém já teve experiência assim? Já tivemos várias experiências nesse nível, às vezes ligado à questão de salvação de pessoas, de libertação de pessoas, às vezes ligado a uma situação de vender um negócio travado, de visão já, de ver demônios retendo coisas de pessoas, como se estivesse retendo riquezas de pessoas, e ali era realmente uma ação maligna, que no natural a gente não sabia, mas eles não agem aqui na terra, eles agem nas regiões celestiais. Agora, uma outra coisa é a pessoa dizer assim: não, hoje eu vou subir na montanha, porque eu vou guerrear contra o principado que estava lá agindo, esse príncipe que estava agindo nas regiões, contra essas hostes espirituais. Você não vai ver ninguém fazendo isso, nem Jesus, nenhum dos apóstolos fazendo isso. Os irmãos estão entendendo? Amém? A outra categoria chama-se príncipe das trevas. É uma classe alta de demônios que age, preste bem atenção, influenciando nações, governos e autoridades. Esses príncipes das trevas, eles agem influenciando nações, governantes, reis, presidentes, ministros, autoridades. Aí você vai pensar assim: já sei o que está acontecendo no Brasil. É verdade. Não, pastor, não é não. Sim, sim. Eles agem através de governos, influenciam governos ou possuem governantes. E nesta terra, existem muitos governantes que são, de fato, possuídos por demônios. Porque o que eles fazem, as leis, os seus projetos, tudo é de encontro ao cristianismo. Os irmãos estão entendendo? Vamos agora abrir Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Se eu não conseguir terminar hoje, eu continuo na próxima semana, porque tem muito pano para manga aqui. Ezequiel 28, todos encontraram? Sim ou não? Olhem para cá agora. Ezequiel capítulo 28 é o capítulo que fala sobre Lúcifer. Só que as pessoas confundem, elas pensam que todo o capítulo de 28 só se refere a Lúcifer, a queda dele, mas não. Aqui fala sobre uma autoridade, um príncipe, um governante influenciado por ele, e fala também sobre o próprio Lúcifer. Vamos ver a distinção, ok? Ezequiel 28, versículo 1 em diante, diz bem assim: recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, transmita a quem, amados? Ao príncipe de Tiro, esta mensagem do Senhor soberano. Repare bem, para quem é endereçada, ao príncipe de Tiro. Diz bem assim: em seu grande orgulho, você diz, sou um Deus. Sento-me num trono divino no coração do mar, mas você é apenas o que, irmãos? Homem. Repita comigo: apenas homem e não Deus. Embora se considere sábio como um. Olhem para cá. Então aqui não está falando sobre diretamente Lúcifer.
aqui está falando de fato sobre um príncipe que tinha um reino e governava uma nação. Só que esse rei, esse príncipe, ele se deixou ser influenciado pelo orgulho. E o seu orgulho foi tanto que ele se chegou a se achar como se ele fosse o quê? Um Deus. Mas diz bem assim a palavra, mas você é o quê? Homem. Os irmãos estão entendendo? Então o diabo, ele não é um ser humano. O diabo é um outro ser. Os irmãos entendem? Não é homem. Então aqui mostra que esse príncipe, ele agia sobre a influência direta de quem? De Satanás. Como foi com o faraó? Quem influenciou o faraó? Foi Deus ou era o diabo ali? Era o diabo. Deus querendo libertar e faraó o quê? Resistir. Em muitas passagens na Bíblia, você vai ver reis se opondo aos reis que Deus estabelecia, tanto para a nação de Israel, quanto para a tribo de Judá, o outro reino de Judá, e esses reinos, esses governantes, como os amalequitas, como os muitos povos, eles vinham realmente contra o povo de Deus, e ali eram influenciados por quem? Por diabo. Saul, quando começou a perseguir Davi, ele estava agindo debaixo de que influência? De influência o quê? Maligna. Então, existem essa classe de demônios que age só para influenciar o quê? Autoridades. Agora, qual é o nosso papel na batalha, digamos, espiritual contra esses demônios? É fazer o quê? É fazer o quê, irmãos? Orar. E a palavra não nos manda orar? Sim. Diz bem assim, em Timóteo capítulo 2, antes de tudo, rogo que se faça o quê? Orações e intercessões pelos reis, pelas autoridades, por aqueles que estão revestidos de autoridade. Então, o nosso papel é orar, cobrir esses governantes de oração. Só que as pessoas do mundo, elas agem com partidarismo político. Ah, eu não gosto de Bolsonaro, não vou orar por ele. Eu não gosto de Ivaldo Nogueira, eu não vou orar por ele. Eu não gosto desse Belivaldo, eu não vou orar. Eu conheço uma pessoa que disse bem assim, eu tenho tanta raiva de Belivaldo, que se eu pudesse, eu pegava uma pinça para arrancar aqueles cabelinhos dele de um por um. Falei, fala, meu pai eterno, uma pessoa crente dizer uma coisa dessa. Está cumprindo com o seu papel? Não. Eu desejo que Bolsonaro, que esse infeliz, morra. Está cumprindo com o seu papel, mas eu não concordo com a política dele. Ore por ele, esse é o nosso papel. Seja de esquerda ou de direita, nós temos que orar para que eles não hajam debaixo de influência o quê? Maligna. Agora tem um lado que é mais maligno mesmo. Tem um lado que é muito mais, que é óbvio. Porque todo o seu alinhamento já é maligno. Todo o seu enredo já é o quê? Maligno. Então você não deve somente orar, mas quando você tiver que escolher bem. Aí a pessoa às vezes, volto a dizer, faz aquilo que a palavra não manda fazer e deixa de fazer o que a palavra orienta que ela faça. Amém, queridos? Outra categoria, classe, terceira, são potestades ou legiões. Classe que age na terra influenciando regiões e cidades. Em Marcos capítulo 5, Jesus se deparou com aquele endemoniado gadareno. E ele estava possesso por uma entidade que se apresentou com o nome de que, irmãos? De legião. Então, há essa categoria de potestades e legiões que eles agem por regiões. Então, por exemplo, há regiões em uma nação que é completamente diferente da outra. Por exemplo, Aracaju, Sergipe, Alagoas, a Paraíba,
Juazeiro, alguns estados do Nordeste, o que é que predomina? A idolatria. Não é assim? A religiosidade. E isso aí é o quê? São demônios que agem se estabelecendo através de quê? Da religião e da idolatria. Até pessoas, quando se convertem, ainda carregam o ranço religioso. A influência ainda na alma da religião. Porque o religioso, na sua maioria, ele vê assim, eu só tenho que ir para a igreja dia de domingo, cumprir com a minha obrigação. Não é assim o religioso? Eu já fiz com a minha obrigação, já fui domingo para a igreja, e o resto da semana faz o que é da vida. Agora, por exemplo, na Bahia, o que é que vocês estão assim? Na Bahia, há uma operação direta de quê? Não tanto de religiosidade, mas de atividades malignas associadas às obras de macumba, de terreiros, de centros, assim. Agora, qual é a diferença? Por exemplo, na Bahia, a maioria das igrejas na Bahia são todas grandes. Tem algum baiano aqui? Tem não, né? Você não é mais baiano. Mas esse aí ele é misto. Isso aí rodou o Brasil todo. Pouco conhece da cultura da baiana. Mas eu já preguei, já estive muito em Salvador, em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Ilhéus. E nesses lugares, as igrejas evangélicas são grandes. Tem muitas igrejas com mais de 1.000 membros, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 membros. Por quê? Porque, digamos assim, é relativamente mais fácil você lidar diretamente com essas obras do diabo associadas a macumba, associado a essas coisas, do que propriamente com a religiosidade. Porque você, em muitos lugares, você prega, expulsa o demônio, o cara se converte e acabou. Mas, nos outros lugares, onde predomina a religiosidade, você prega e o cara fica ali ainda resistindo. Aí se converte, aí passa aquele tempo, aquele crente manhoso ainda, aquela coisa mole, aquela coisa passiva, para se firmar, para ir para a igreja e tudo mais. E nesses outros lugares não. Então, assim, em cada região do país há uma ação diferente, maligna. Em outros lugares predomina a violência, predomina então o tráfico, predomina então a prostituição, predomina então a bebida, predomina então algumas áreas. Então, em cada região do país é assim. Na região sul do país, também assim, tem toda uma influência na região sul do país. E é impressionante. Por exemplo, em Foz do Iguaçu é uma cidade pequena no estado do Paraná, não é nem a capital do Paraná, tem algum paranaense aqui? Na região de Foz do Iguaçu, por exemplo, a cidade de Foz do Iguaçu é a cidade onde tem a maior concentração de religiões. Todo tipo de religião que tem no mundo tem em Foz do Iguaçu. É impressionante, cientologia, e muitas. Em muitos lugares, em Foz do Iguaçu. Em contrapartida, é um lugar atualmente violento. Então, são o quê? São demônios que agem em regiões diferentes. Ah, pastor, isso é só no Brasil? Não, em todas as nações. É assim. Agora, claro, que o diabo vai organizando o seu demônio de acordo com o seu governo de ação dos demônios, de acordo com a cultura daquela nação. Para fazer com quê? Para fazer com que as pessoas não aceitem a palavra. Tem um evangelista, que ele conta uma experiência, que ele estava evangelizando, entregando folhetos, em uma cidade que fazia fronteira com outro estado. E nessa cidade, nesse estado que ele estava evangelizando, ele entregava folheto e as pessoas recebiam livremente.
com alegria. Oh, obrigado, assim, com a maior educação. Ele atravessava a ponte, ia para o outro lado, ia entregar o folheto e tinha a maior resistência. Ele diz bem assim: eu vi nitidamente a diferença entre uma região e outra, de legiões que governam. Mas o que fazer? Então não tem jeito. Não. É procurar uma estratégia de evangelizar naquele local. É procurar uma estratégia de orar especificamente e agir naquele local. Com Paulo era assim. Em algumas cidades, em sua viagem missionária, Paulo ganhava a cidade toda. Ele tinha o maior favor. Em outras, ele nem entrava. Em outras, rapidamente havia um motim e já queriam apedrejá-lo. Isso mostrava o quê? Que eram ações, o quê? Diferentes. Mas o que Paulo fazia? Ele ficava tocando tambor lá, guerreando. Não, Paulo fazia o quê? Ele simplesmente ou recuava, ou orava, ou pedia a Deus uma estratégia, uma sabedoria, e de alguma forma, o tempo certo, mas ele evangelizava aquele lugar. Em outras cidades, ele então atraía as pessoas para onde ele estava, operava milagres, pregava a palavra, e as pessoas então, já que ele não podia entrar, as pessoas entravam nessas cidades testemunhando o que tinha recebido pelo ministério dele, e daqui a pouco a porta se abria para ele. Amém, irmãos? Diga comigo: existe uma batalha, mas não é como dizem. E existe, por último, os principados ou os espíritos do mal, que são chamados demônios. Os comuns, os mais baixos, os mais ralés, digamos assim. E essa classe, eles agem de fato em todos os lugares, E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 12, que quando o demônio sai de uma pessoa, ele faz o quê? Ele dá uma volta, dá um rolê, não é? Dá um rolê, dá uma volta, aí volta novamente. Se chega lá e encontra a pessoa, a casa limpa, adornada, mas sem ninguém governando, ele faz o quê? Ele volta e vai buscar mais quantos? Mais 7. Isso são o quê? Demônios que agem possuindo ou influenciando o quê? As pessoas. Se você não vai ver na Bíblia nenhum apóstolo lidando com hostes espirituais, repreendendo em pessoas, ou príncipes, não. Você vai ver sempre expulsando o quê? Demônios, ou desfazendo as suas obras. Mas muitas pessoas agem nessa terra, influenciadas por demônios. Pergunta: um crente pode ser possuído por um demônio? Sim ou não? Não. Porque Mateus 12 diz que se ele sai e volta e encontra a casa habitada, quem é esse que habita a casa? É o Espírito Santo. Ele não pode mais o que então? Entrar. Mas não diz que ele não pode mais o que? Influenciar. Então o diabo, ele não pode possuir um cristão que verdadeiramente aceitou Jesus. Agora, nem todo mundo que está dentro da igreja aceitou Jesus o quê? Verdadeiramente. Tem pessoas que estão na igreja que apenas gostaram do ambiente da igreja, que aceitam as pessoas da igreja, que gostam do evangelho, que aceitam o evangelho, mas que nunca tiveram a experiência do Espírito Santo habitar no seu coração. Pode até ser batizado nas águas. Um pastor de São Paulo estava batizando o seu rebanho no final do ano, e na fila foi um jovem, e a igreja era grande, e ele de repente olhou para aquele jovem e disse bem assim: ô garoto, eu não batizei você o ano passado, rapaz? Está fazendo o que aqui de novo? E o jovem disse: é que o ano passado eu entrei na água, eu entrei ali, foi um capeta seco e saiu um capeta molhado. Não mudou nada, porque eu não era convertido, mas agora eu me converti de verdade, e eu quero me batizar agora, porque agora eu aceitei Jesus de verdade, agora eu sei que Ele habita em mim. Agora, existem evidências
que podemos dizer assim, que essa pessoa nasceu de novo, sim ou não? Sim. A árvore se conhece pelos seus frutos, as evidências. Aquela pessoa que nasceu de novo, ela vai externar os frutos do Espírito, do novo nascimento. Alguém que nasceu de novo poderá falar em novas línguas, que o falar em línguas é um sinal de que o Espírito Santo habita no coração da pessoa, de que ela foi transformada. Então, quando a pessoa não tem fruto, não tem a evidência de falar em outras línguas, são sinais de que essa pessoa ainda não teve uma experiência de um novo nascimento. E aí pode ser o quê? Possesso por demônios. Mas também não quer dizer que todas as línguas que as pessoas falam são as línguas espirituais do Espírito. Há também demônios que imitam. Ok? Os irmãos estão entendendo o assunto? Estão entendendo? Então, há pessoas também que elas agem, na verdade, como se estivessem possuídas, mas que não é um demônio, são obras da carne. São obras da carne. Nem toda pessoa que pode, digamos assim, esbravejar, se contorcer, pode-se dizer que é uma possessão, pode ser uma opressão. O diabo está oprimindo a mente da pessoa e fazendo com que ela fale e tenha um comportamento como se estivesse o quê? Possessa. E aí o que é que muitas pessoas fazem na batalha espiritual? Vão tentar expulsar um demônio de alguém que não tem. E aí fica lá, se desgastando, saia, você tem que sair. Olha, eu vou falar pela 1000ª vez, se obedeça agora, viu? Olha, agora eu estou falando sério. Eu já vi uma vigília, irmãos, uma pessoa acabou com uma vigília, e era palhaçada. E as pessoas não sabiam mais o que fazer. Diabo, você tem que sair, a gente tem que terminar a vigília. E ele, não vou sair não. Vai, você quer o quê para sair? Eu quero água. Chega, pega água. Aí trazia água. Aí, bebeu água, ele bebia. E agora? Não vou sair. Homem, sai, a gente tem que continuar a vigília. É assim, no interior aqui de Sergipe, a noite toda o diabo fazendo palhaçada. Mas tem gente que age assim, irmãos, com palhaçada. Eu evangelizava aqui em Aracaju, à noite, entregando sopa e pão, evangelizando, e outro dia um rapaz, uma amiga minha, foi achar que o rapaz estava possesso e foi botar o dedo na cara do endemoniado. Quando ela botou o dedo assim, você vai ter que sair, ele, pá! Agarrou, pior do que um caranguejo, esse agarrado. Olha que essa mulher gritava, e todo mundo, sai demônio, demônio nada. E aí ele torando o dedo da mulher. Até que ouviu-se o barulho do carro da polícia. Ele ficou bom rapidinho. Era demônio. Demônio teve mais a polícia catinga do que o nome de Jesus. Não. Então nem tudo é demônio. Mas não quer dizer que o demônio não age. Mas aí tem que conhecer a palavra de Deus para fazer o que a palavra orienta que faça e não fazer o que a palavra não orienta que você faça. Muitas coisas são obras da carne. Às vezes a pessoa está aí se entregando às obras da carne. E a pessoa está lá, eu repreendo esse demônio, eu repreendo esse demônio que não para de comer. Isso é um demônio para comer tanto, só pode ser um demônio. E não é um demônio, é glutonaria. Glutonaria não é um demônio, é obra da carne. Práticas sexuais, algumas práticas não é demônio. Não é demônio. Nós conhecemos uma mulher em Natal que ela adulterou. E nós fomos aconselhar essa mulher que tinha adulterado, cheio assim de jeito para falar com ela, né? E quando a gente foi conversar com ela sobre o adultério, ela disse bem assim, não se preocupe não foi a primeira vez não, mulher. Eu já fiz assim, então, vez, assim, eu não sei quem. Desejei até meu pai já desejei meu pai.
Aí Sandra ficou assim, disse, mulher, a gente tem que fazer uma libertação. Não, na libertação não, mulher, é meu caráter mesmo. Era caráter mesmo, não era demônio. E você vai ver nas obras da carne 3 categorias relacionadas ao sexo. Então, nem tudo ligado ao sexo é demônio, mas não quer dizer com isso que o demônio não age produzindo impulsos? Sim, mas nem tudo é demônio. Já chegaram jovens para mim, pastor, ore por mim, porque eu estou com desejo, pastor, daquela menina, eu não posso ver, e eu fico excitado, pastor, ore para Deus tirar o desejo pela mulher, meu filho. Você vai virar o que então? Não, eu não vou orar para Deus tirar o desejo da mulher. Você tem que controlar o desejo. Agora, há portas que são abertas para o diabo influenciar. Os irmãos estão entendendo? Aí a pessoa então vai batalhar no monte contra os demônios e não lida com a sua carne. Mais uma vez, faz o que a palavra não orienta e deixa de fazer o que a palavra orienta, que é lidar com a sua própria carne. Então, lidando, irmãos, com a batalha espiritual, você tem que entender uma coisa. Nenhuma categoria dessas de demônios tem poder para nos atingir diretamente. Amém? Amém? Repitam comigo, nenhuma categoria de demônio tem poder para me atingir diretamente. Vírgula. Desde que você esteja lavado pelo sangue de Jesus e ande na palavra dele. Porque a Bíblia diz que Deus nos tirou da onde? Do reino das trevas. E nos colocou no reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Então nós não estamos mais debaixo do reino das trevas. Quem está nas trevas é governado pelo reino das trevas. Nós não estamos mais nas trevas e não somos influenciados nem governados pelo reino das trevas. Nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Amém? Então nós fizemos de Jesus não só o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Então quando você se submete à palavra, ao senhorio de Cristo, que é Ele quem governa, quem influencia a sua vida, ótimo. Aí você vai andar na palavra, como disse Jesus. Você disseram assim para ele, mestre, o inimigo se aproxima. Ele disse bem assim, ele pode vir, mas em mim ele não encontra nada. Você precisa andar assim. Pastor, o diabo está se levantando, mas ele não vai prevalecer. Na minha vida ele não tem lugar. Eu não dou lugar para ele na minha casa, na minha vida, em nenhuma área da minha vida, eu não dou brecha para ele. Ele pode se andar, mas ele não vai encontrar lugar na minha vida. Mas tem crente que se passa no centro da cidade, enfrenta uma loja que vende utensílios de macumba, passa mal. O que foi? O que foi, irmão? Ai, eu senti uma presença maligna naquele lugar. E você se sentiu assim, você está muito fraco, meu querido. Porque é para ser o contrário. É para você andar tão cheio de Deus, que quando você colocar o pé num lugar desse, os demônios tudo iam lá correr. Correr, sair como um rato, correndo tudo. O que foi? Rapaz, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus que botou o pé aqui, cheio de Deus, que os demônios correm. Amém? Diga, eu sei quem eu sou em Cristo. Diga, e eu sou autoridade. Porque Cristo não só nos colocou no reino de Deus, como Efésios 2,6 diz que Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais acima todo principado, poder e governo do inimigo. Então a nossa posição não é que estamos, como muitos pensam, que batalhando espiritualmente, eles estão em pé de igualdade, guerreando, como se estivesse com um cabo de guerra, lutando com o diabo. A nossa posição não é essa. Nós estamos sentados com Cristo, numa posição de autoridade, e o diabo está debaixo dos nossos pés.
Então você governa sobre ele de cabeça erguida, falando com ele assim: diabo, retroceda, o seu lugar é embaixo dos meus pés. Você não vai prevalecer, nem doença, nem enfermidade, nem fracasso, nem derrota, nem obra do mal, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, não vai prevalecer, porque você entende a sua posição de autoridade. Mas se você não entende, o diabo vai continuar fazendo a festa. Amém? Bom, como eu disse que não vai dar para concluir, na próxima semana, então, nós vamos falar sobre 2 assuntos. Você entender sobre o poder de Cristo na obra da redenção, o que foi que ele fez com o diabo, e como é que você pode agir nesse procedimento, digamos, na batalha espiritual. Ok? Então, na próxima semana entra a parte 2. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.